Salve galerinha, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre funções do segundo grau. Esse tema é muito importante, costuma aparecer bastante nos vestibulares e ele junta várias coisas que a gente já viu até agora. A gente vai poder ver nas funções do segundo grau representações de função, obviamente, tem equações de segundo grau que a gente vai resolver aqui no meio também, fora a parte de porcentagem de lucro, prejuízo que pode aparecer aqui para a gente também nas funções do segundo grau. Dá uma olhadinha só. A função do segundo grau vai ser toda função que é definida segundo essa equação aqui, ó. F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Percebe que essa parte aqui, ela te lembra vagamente a equação do segundo grau? Pois é exatamente isso. A fórmula de Bhaskara aqui, ó, tem que vir instantaneamente na sua cabeça e se lembrar dos coeficientes A, B e C, que são margem para a gente poder resolver a nossa questão, certo? Então, saibam, lembrem-se aqui da fórmula de Bhaskara e dos outros métodos que a gente também viu já nesse curso de resolução de equações do segundo grau, beleza? Bom, condição de existência aqui, nesse caso, também aparece, né, que é o A ser diferente de zero. Igual na equação do segundo grau. Por quê? Se o A for igual a zero, essa parte aqui some e isso vira uma função do primeiro grau. E aí é um conteúdo que a gente já viu. Então, mantém a condição de existência, o A sendo diferente de zero, para ter uma função do segundo grau. Beleza? Bom, aqui o gráfico da função do segundo grau vai ser uma parábola. Professor, mas o que é uma parábola? Bom, a parábola é uma forma de curva que vai aparecer para a gente e ela tem duas formas específicas de aparecer, dois distintos modos de serem apresentados, que é ela voltada para cima ou ela voltada para baixo, certo? E o que vai definir isso? O A, o coeficiente A, que é o coeficiente que acompanha o x elevado ao quadrado, se ele for um número positivo, determina uma concavidade uma parábola com a concavidade para cima, certo? Você vê que a curvatura dela aqui é voltada para cima. Se o A for um número menor do que zero, um número negativo, então você vai ter uma parábola com a concavidade para baixo, certo? Você vê aqui a curvatura dela para baixo, tudo bem? Uma coisa que é importante sobre a parábola é o eixo de simetria. O eixo de simetria é esse tracejado verde que está aqui no meio das duas parábolas e percebe no meio das duas parábolas. O que esse eixo de simetria representa? Cada parábola tem o seu e ele passa exatamente pelo meio da parábola. Ele funciona como se fosse um espelho plano, sabe? Tipo, se você tem um espelho plano aqui, inclusive uma das definições é que quando você traça uma reta, né, perpendicular à parábola assim, né, considerando o plano cartesiano, xy, uma reta paralela ao x, numa altura qualquer da parábola, bom, essa reta ela vai tocar dois pontos da parábola, normalmente, na maior parte dos casos. Se ela toca em dois pontos da parábola, esses pontos aqui, ó, são equidistantes do eixo de simetria. Significa que a distância desse ponto até o eixo de simetria é igual a essa distância desse ponto até o eixo de simetria, certo? Seja ela voltada para cima ou voltada para baixo, tudo bem? E aí, uma coisa que é interessante, só tem um ponto de cada parábola que quando você coloca essa linha, toca em apenas um ponto. É esse ponto especial, que é o que a gente chama de vértice, certo? Se a parábola é voltada para cima, tem a concavidade para cima, esse vértice é um ponto de mínimo, é o ponto mínimo da sua função. Por que ponto de mínimo? Pensa assim, a parábola é uma curva que ela está vindo lá de cima, no infinito, os valores da função estão vindo lá do infinito, descendo, descendo, descendo até o vértice. Do vértice em diante, ela começa a subir e vai embora. Isso significa que esse aqui é o menor valor que a função vai assumir. A função, não o x. Cuidado com isso. A gente vai ver alguns exemplos gráficos daqui a pouquinho e aí a gente vai discutir isso na aula de exercícios, certo? Bom, no outro caso, quando ela é voltada para baixo, pensa no seguinte, ela está vindo aqui de baixo, lá do menos infinito, certo? Ela vem crescendo, 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 crescendo e a partir desse ponto aqui, ela começa a decrescer, 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 decrescer
para sempre. Então, esse ponto aqui é o maior valor que a função vai assumir, por isso ele é um ponto de máximo, tudo bem? O vértice ele é tão importante para a gente que a gente determina expressões específicas para achar as coordenadas dele, certo? O vértice também tem uma coordenada x e y, quando a gente coloca no plano cartesiano, certo? E as coordenadas x do vértice e y do vértice têm equações específicas para a gente encontrar. Tudo relacionado com os coeficientes da fórmula de Bhaskara, da função do segundo grau. O x do vértice ele é determinado por menos b dividido por 2 vezes a. Assim como o y do vértice ele é menos delta dividido por 4 vezes a. Tudo bem? Bom, coisas que são importantes para a gente também é que a forma geral da função do segundo grau que vai aparecer para a gente é essa aqui. Mas ela também pode ser apresentada na forma fatorada, que é essa que eu coloquei aqui para a gente. A forma fatorada, ela nada mais é do que um mecanismo que se usa para fatorar a expressão, né? E obtém-se isso aqui, ó, f de x igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. E aí a gente tem que entender quem são esses x1 e o x2. São as raízes da nossa função. O que são as raízes? São os valores para quando a gente iguala a nossa função a zero, certo? Então, igual na equação do segundo grau, é sempre ax² mais bx mais c igual a zero. E aí você tem as raízes. Então, quando você iguala a função, o f de x é igual a zero, você tem duas raízes, o x1 e o x2. E essa é a forma fatorada de representar isso. A partir disso aqui, em casamento com essa ideia do eixo de simetria, a gente determina que o x do vértice ele pode ser escrito de uma outra forma também, que é o x1 mais x2 dividido por 2. Tranquilo? Além disso, uma outra coisa que é importante a gente salientar também é que o y do vértice ele pode ser escrito como f do x do vértice. É o valor da função quando a gente substitui o valor do x do vértice. Tudo bem? Então, quando a função é apresentada para você na forma fatorada, às vezes é mais interessante usar essas expressões aqui do que essas expressões aqui. Por quê? Porque para você chegar nessa expressão, você vai ter que desenvolver, aí achar os coeficientes b e c para poder calcular o x do vértice e o delta para conseguir calcular o y do vértice. Dá mais trabalho, o exercício fica mais longo. Na nossa aula de exercícios vai ficar mais claro por que às vezes é mais funcional usar a forma fatorada, beleza? Além disso, se a gente desenvolver a forma fatorada, o que a gente obtém? A gente obtém essa expressão aqui, ó, né? A gente desenvolve ela toda e depois faz um agrupamento para ficar interessante. Olha só essa análise. Quando a gente desenvolve e depois agrupa dessa forma aqui, deixando o x² e o x em evidência, o que aparece para a gente? O coeficiente a, o coeficiente b aqui, ele é menos a vezes x1 mais x2, e o coeficiente c é a vezes x1 vezes x2. E aí eu queria lembrar de uma coisa. Uma das formas de a gente resolver as equações do segundo grau era por soma e produto, lembra disso? Olha só que legal. A soma a gente determinou lá naquela aula de equação do segundo grau que era menos b sobre a. Aí eu vou substituir aqui então, nessa expressão, quem é o meu b e quem é o meu a. Fica menos da fórmula o valor do b, que é isso aqui. Substituímos lá. Dividido por a, que é o a mesmo. Olha só que legal. Quando você tenta resolver isso aqui, menos com menos vai dar mais, sem problema. E o a simplifica com a. Então vai sobrar para a gente só o x1 mais x2, justamente a soma das duas raízes, certo? E além disso, obviamente com o produto também tem que dar certo, né? Então c sobre a, substitui aqui o meu c e o meu a. Aqui é só simplificar o a e você tem lá o produto, justamente o produto entre as duas raízes. Percebe como tudo se encaixa, como tudo faz sentido? Agora, no próximo quadro, a gente vai ver quais são as formas de gráfico que podem aparecer para a gente. Claro, com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Mas, além disso, e as intersecções? Será que isso é importante para a gente? Intersecção com eixo X, intersecção com eixo Y? Vai ser bastante importante e é isso que a gente vai ver agora. Bom, galerinha, agora a gente vai ver
como podem aparecer os gráficos da função do segundo grau para a gente, tudo bem? A gente vai fazer um parâmetro de comparação aqui, olhando somente para o eixo x, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer uma comparação entre alguns modelos de gráfico que são com concavidade para cima, certo? E comparar quantas vezes esses gráficos tocam no eixo x, ou seja, a quantidade de raízes que esses gráficos têm. E a mesma coisa depois com as funções quadráticas que tem a concavidade voltada para baixo, tudo bem? Percebe só, esses três gráficos que estão aqui na parte de cima da lousa, todos eles têm um A maior do que zero. Claro, isso você já podia deduzir sozinho, só pelo fato de enxergar que esses três gráficos têm a concavidade voltada para cima, certo? Bom, mas vamos lá, o que é interessante a gente perceber aqui? Nessa primeira coluna aqui, a gente tem os gráficos onde o x1 é diferente do x2, nós temos duas raízes. E por que isso acontece? Porque o delta é maior do que zero. Lembra que a gente viu nas equações do segundo grau que o delta determinava para a gente a quantidade de raízes que a gente teria numa equação? Então, aqui isso também é válido. Então, se a gente tem o delta maior do que zero, lembra que a gente vai ter duas raízes reais distintas, diferentes, né? Então, esse gráfico vai tocar o eixo x em dois pontos diferentes. E o vértice vai estar lá no meio do caminho, certo? Então, se você vir algum exercício, né, onde você tem o gráfico e tem as duas raízes, encontrar o x do vértice é bem fácil, através daquela formulinha que a gente viu, x1 mais x2 dividido por 2, beleza? Se a concavidade for voltada para baixo, a mesma coisa, e aí o vértice está aqui no meio do caminho, x do vértice está aqui também, beleza? Bom, nessa coluna aqui do meio agora, a gente vai ter uma única intersecção com o eixo x. E com certeza essa intersecção tem que ser o vértice. Porque pensa só, quando o delta for igual a zero, a gente vai ter uma única raiz, certo? Sendo vista ali, ou duas raízes que são iguais, né? Como a gente viu no caso das equações do segundo grau, que eram trinômios quadrados perfeitos, apresentavam uma única raiz, certo? Então, o que acontece aqui quando o delta é igual a zero? Como o vértice é o ponto de máximo ou de mínimo da função, vamos analisar a primeira parte de cima, que é um ponto de mínimo. Se ele é o ponto de mínimo, a função está decrescendo, aqui nessa primeira parte dela, até esse ponto, quando ela toca no eixo x, que é a nossa raiz. E daqui em diante ela tem que crescer, ela não vai tocar no eixo x de novo. Ou seja, ela não atravessa, ela toca num único ponto o eixo x, certo? Quando a concavidade é voltada para baixo, a mesma coisa. Ela vem crescendo até esse ponto que é o vértice, toca no eixo x uma única vez e aí passa a decrescer, certo? Então, mais uma vez, ela não atravessa, ela toca num único ponto, certo? E aí, nesse caso aqui, ó, a gente tem o x1 igual ao x2, que a gente já tinha da equação, e nesse caso, esse x1 e x2 vão ser iguais ao x do vértice, tudo bem? Então, o vértice é sempre uma referência muito importante para a gente. É extremamente relevante que você memorize as informações acerca do vértice, porque isso vai determinar a maior parte dos exercícios das funções de segundo grau, beleza? Bom, nessa terceira coluna aqui, a gente tem agora os dois exemplos onde o delta é menor do que zero. Lembra que quando o delta é menor do que zero, nós não temos raízes dentro do conjunto dos números reais, certo? Então, se a gente não tem raiz, essas funções elas não podem tocar no eixo x. Por quê? O eixo x é justamente o que representa o ponto de intersecção que representa a raiz da nossa função, ou as raízes no caso da função do segundo grau. Bom, se o delta é menor do que zero e não tem raiz real, o gráfico não pode tocar no eixo x. Ele continua tendo vértice, né? É característica dominante e definitiva da parábola. Mas isso não quer dizer que ele precisa tocar no eixo x, beleza? E aí, esse símbolo aqui, essa forma de escrever aqui, está escrito não existe, né? Esse E ao contrário com traço, não existe x1 e x2
pertencente ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Uma outra forma da gente olhar para isso também é perceber que quando o delta é menor do que zero e a função tem a concavidade para cima, é uma função que é sempre positiva. Vou até destacar aqui, ó, sempre positiva. E aí perceba que quando a gente fala que a função é sempre positiva, quer dizer que ela está sempre acima do eixo x. A gente está falando dos valores da função. Os valores da função são os valores do y, que acima do eixo x são todos positivos. Agora, quando a concavidade é para baixo, é a situação contrária. Como eles estão sempre abaixo do eixo x, então é sempre negativo, certo? Essas funções aqui, que apresentam o a menor do que zero e o delta também menor do que zero, serão sempre negativas. Negativas. Beleza? Bom, pessoal, a nossa aula de função quadrática, dos conceitos iniciais, na verdade, praticamente todos os conceitos que a gente tem, foi o que a gente viu aqui hoje. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre exercícios e praticar bastante para conseguir enxergar melhor e interpretar os enunciados que falam de funções quadráticas. Belezinha? Pessoal, a gente encerra por aqui hoje. Um beijo nos seus corações e até a nossa próxima aventura.